Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Olha só, estamos na última aula da disciplina de Cristologia. É isso mesmo, estudamos várias formas, né, dentro dessa disciplina de Cristologia, vários temas, vários assuntos. Se você perdeu algum assunto, eu te aconselho que você volte aí na playlist da Cristologia e que você escute aula por aula, que você assista aula por aula, porque hoje nós findamos com todo o conhecimento que foi desenvolvido ao longo dessa disciplina. E já na próxima aula, nossa próxima disciplina é a disciplina de História da Igreja, ou como muitos falam, Eclesiologia. Nós vamos estudar vários fatos, vários assuntos que se deram nesse tempo que nós conhecemos, que é conhecido como História da igreja. Tenho certeza que vai ser de suma importância para o seu aprendizado dentro da teologia. E para fechar a nossa disciplina da cristologia, hoje nós vamos falar de Jesus Cristo como Deus. Na aula passada nós falamos de Jesus como homem, né, abordando ele na ótica dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e ficou faltando falar sobre Jesus na ótica do evangelho segundo João. Eu trouxe uma Bíblia, uma tradução bíblica que chama Tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é uma tradução que é muito utilizada pelos testemunhas de Jeová. E eu vou ler o texto de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Está escrito da seguinte forma nessa versão ou tradução dos testemunhas de Jeová. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. O que tem de diferente nessa tradução das demais traduções cristãs, tanto católica quanto protestante? O simples fato de colocar que a palavra era um Deus e não que a palavra era Deus, ou era o Deus, o próprio Deus. Quando isso é colocado, é como se a palavra, que aqui para João, na análise do Evangelho segundo João, a palavra é o próprio Cristo, é como se Cristo não fosse igual a Deus, é como se Cristo não fosse parte da mesma natureza divina, né? Dentro do cristianismo, nós vamos dizer que seria um ataque à doutrina da Trindade, onde tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e os três são um, se manifestam de maneiras diferentes, mas os três são um. Então, aqui é um ataque à Trindade. Se é um ataque a essa figura da palavra de Cristo como Deus, é meio que tentando mostrar que Deus é apenas um, que só existe o Deus Pai e que Cristo é alguém que foi criado, que é importantíssimo, mas que não tem a igualdade com o Deus Pai. O que a gente vai ver hoje? Hoje eu queria fazer um panorama rápido, por mais que existem lá 22 capítulos dentro do Evangelho segundo João, mas eu queria falar sobre os milagres que aparecem no Evangelho de João, alguns não aparecem em outros evangelhos, e milagres que mostram que é como se João tivesse atestando que esse Cristo ele é Deus por causa dos milagres que ele realiza. Como, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus está registrado lá no capítulo 2 do Evangelho segundo João, que é quando Jesus transforma em uma festa de casamento a água em vinho, a transformação de uma substância em outra substância. Quem poderia fazer isso se não fosse Deus? Nós temos ainda uma cura famosa, que está lá no capítulo 4, que é a cura de um filho do funcionário do rei. Essa cura é uma cura que vai atestar a autoridade de Jesus e que vai sair um pouco do círculo ali da região, tanto da região da Galileia, mas também da região de Jerusalém, né? Porque vai ser uma cura, que é uma cura de alguém que não é uma pessoa simples, uma pessoa do povo, mas que é a cura do filho do funcionário de um rei. Temos ainda no capítulo 5 a cura do paralítico de Betesda, e Betesda era uma região, lá o tanque de Betesda, era uma região que era extremamente frequentada por religiosos, uma região que era extremamente conhecida em Israel e uma região onde sabia-se que milagres poderiam acontecer, mas poderiam acontecer única e exclusivamente quando o anjo descesse, agitasse as águas ali daquele tanque, aquela pessoa que descesse naquele exato momento ali acabaria sendo curada. E Cristo não, Cristo vem e cura esse paralítico de Betesda sem ter a necessidade dessa ritualística judaica para a cura no tanque de Betesda. Além disso, nós temos lá no capítulo 6 a famosa multiplicação de pães e de peixes, novamente um ato
que não pode de forma nenhuma ser um ato de alguém que não seja um Deus, porque pega uma quantidade minúscula de pães e de peixes e transforma em milhares e milhares para alimentar aquela multidão que o estava ouvindo. Temos ainda um mesmo registro, um registro no mesmo capítulo, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, mas aí já vai ser no versículo 16, que é um registro de Jesus andando sobre as águas. E quando Jesus anda sobre as águas, os discípulos eles se assustam e naquele momento os discípulos eles relatam o quanto que esse Deus ele tinha tanta autoridade, né, sobre a tempestade, como já havia sido visto e registrado também no Evangelho segundo João, mas registrado em outros evangelhos, mas que ele tinha poder para andar sobre as águas. O próprio Pedro começa a andar sobre as águas, que Cristo o chama para andar sobre as águas, mas quando ele duvida, ele não consegue andar, ele acaba caindo, ele acaba submergindo. Tem ainda no capítulo 9 o registro da cura de um cego de nascença. Esse registro da cura de um cego de nascença vai ser muito questionado pelos religiosos, mais um registro do apóstolo João em seu evangelho para mostrar que Jesus é Deus. E por último, mas não menos importante, a ressurreição de Lázaro, registrada lá no capítulo 11. Todos esses milagres que eu falei, esses 7 milagres do Evangelho segundo João, são milagres que atestam e que buscam testificar a divindade do Cristo, a divindade do Messias, né? Como nós aprendemos lá na aula sobre os nomes que são atribuídos a Jesus, a divindade do ungido de Deus, desse que veio para não só libertar o povo, né, mas para trazer salvação para aqueles que nele creem. Quando eu li esse texto no início, que foi um texto nesse livro, né, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, é um texto proposital, porque se nós formos observar o texto no original grego, não vai dar a possibilidade da tradução como que a palavra ou o verbo, que são sinônimos ali. Geralmente nas Bíblias cristãs, católicas, evangélicas vem escrito o verbo, né, na maioria das vezes, mas tem a possibilidade tanto de traduzir como o verbo, assim como de traduzir como a palavra. Até poderia ser usado a palavra, mas jamais poderia falar que a palavra era um Deus, porque não existe a ausência de um artigo lá no original grego, o que daria a possibilidade de traduzir como indefinido, um Deus. Mas existe a presença de um artigo definido lá no texto bíblico grego original, o que mostra que a palavra ou que o verbo era Deus, ou era o Deus, né? Mas acaba que quando nós vamos traduzir para o português, nós não usamos o Deus porque não faz sentido, acaba perdendo um pouco de sentido na tradução para o português. Por isso que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e não o verbo era um Deus. João inicia o seu evangelho dessa forma e ao longo dos 22 capítulos do seu evangelho, do seu relato, ele vai mostrar todo instante esse Cristo que era Deus e esse Cristo que veio para todos. Lembrem-se que na aula passada nós falamos sobre as especificidades de cada um dos evangelistas, Marcos tendo escrito para os romanos, Mateus tendo escrito para os judeus, querendo mostrar que Jesus era o Messias, querendo mostrar que as profecias do Antigo Testamento apontavam para Cristo, Lucas escrevendo para os gentios, especificamente para os gregos, e agora nós temos João que escreve para todos, um João que confronta os religiosos para mostrar que Jesus é Deus. E nós fechamos essa disciplina de Cristologia com essa mensagem: o Cristo que morreu, o Cristo que foi crucificado e o Cristo que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele, Deus e o Espírito Santo são um. Isso é o que nós cremos dentro da teologia bíblica cristã. E é isso que vai nortear os nossos estudos nas próximas disciplinas que nós iremos estudar. Espero que essa disciplina de Cristologia tenha sido proveitosa para os seus estudos. Escute, assista várias vezes para que você possa aí compreender esse estudo tão importante, que é um dos estudos mais importantes dentro da teologia, que é sobre a figura de Cristo. E nossa próxima aula será a nova disciplina do curso de Teologia Bíblica, a disciplina de História da Igreja. Aguardo você.